Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje a aula vai ser sobre princípios de eletrodinâmica. Mas vamos entender um pouquinho sobre o que é os elétrons, o que é a carga elétrica. A eletrodinâmica é o estudo das correntes elétricas e seus efeitos. Várias comodidades seriam impensáveis sem as correntes elétricas. Equipamentos eletrônicos para comunicação, os veículos não passariam de simples carroças. Em outras palavras, o avanço tecnológico não teria nem saído do século XIX. Imagine o caos que surgiria se de repente o fornecimento de corrente elétrica fosse interrompido em todo o mundo ao mesmo tempo. Sob outro olhar, uma corrente elétrica também pode causar efeitos desconfortáveis em choques elétricos, que basicamente são correntes elétricas que passam pelo corpo. Aí, antes que eu continue, muita gente pergunta: o que mata? É a corrente ou a tensão? É a corrente, gente. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês a corrente que passa pelo corpo, tá? Os raios das tempestades e os respectivos trovões também são efeitos da passagem de correntes elétricas pelo ar. Já falamos sobre o que era carga elétrica, agora vamos falar sobre o que é corrente elétrica. Como o próprio nome já diz, a corrente elétrica é a quantidade de elétrons que passam num determinado intervalo de tempo. Aí para você estar percebendo que existe o sentido convencional e o sentido real da corrente. Sentido real e convencional. Galera, e o sentido convencional, ele serve para indicar o sentido do campo elétrico, tá? Que vai do positivo para o negativo. E o sentido real, ele indica o movimento dos elétrons, que vai do negativo para o positivo. Aqui está a definição de corrente elétrica, tá? O I vai ser a corrente, esse ΔQ vai ser a variação da carga e o ΔT vai ser a variação do tempo, ou seja, a corrente elétrica vai depender da carga que passa no intervalo de tempo. Quanto menor o tempo, maior a corrente, certo? Quanto maior a carga, maior a corrente também. Carga e corrente são diretamente proporcionais. Tempo e corrente são inversamente proporcionais. A unidade de medida da carga é o coulomb e do tempo é em segundos. Então você pode responder aí a unidade de medida no final da intensidade da corrente como sendo coulomb por segundo, C/S. Vamos falar agora sobre a diferença de corrente contínua e alternada. Perceba aí que no nosso eixo X e eixo Y, das duas imagens, nós temos no X o tempo e no eixo Y a tensão. A corrente contínua é o fluxo dos elétrons num único sentido, mediante a presença de uma certa tensão, ou seja, ela vai ter sempre aquele mesmo sentido. Já na corrente alternada, o sentido dos elétrons ele vai mudando com o passar do tempo. Vou fazer agora uma comparação para vocês entenderem um pouquinho sobre o que é corrente, tensão e resistência, que são as bases fundamentais no estudo da eletrodinâmica. Eu aprendi isso no colégio, isso facilitou muito a minha vida para entender, e eu acredito que vai facilitar de vocês também, pelo fato de ser uma coisa que vocês veem constantemente. Imagine, vocês estão vendo aí a água caindo de uma torneira, né, sendo jorrada por uma torneira. Imagine que a corrente elétrica vai ser a água que está saindo. Imagine que a tensão vai ser a velocidade com que essa água sai da torneira. E imagine que a resistência é o material que a torneira foi feita. Entendendo dessa forma, fica mais fácil saber como age a corrente elétrica, a tensão e a resistência. Então vamos mais uma vez. A corrente elétrica vai ser a água que está saindo, a quantidade dos elétrons. A tensão é a velocidade com que esses elétrons passam, no caso, é a velocidade com que a água está saindo, e a resistência vai ser o material que foi feito essa torneira. Espero ter ajudado. Quantização de carga. Analise essas três imagens aí, ó. No primeiro caso, você tem um corpo equilibrado. Nós dizemos que esse corpo está neutro quando a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. No segundo caso, nós dizemos que nós temos um corpo eletrizado positivamente, ou seja, nós temos aí um excesso de prótons e uma falta de elétrons. No terceiro caso, nós dizemos que temos um corpo eletrizado negativamente, ou seja, com excesso de elétrons. Normalmente nós fazemos a referência aos elétrons, tá?
Então perceba a presença da palavra eletricamente nas três situações: o eletricamente neutro, eletricamente positivo, né, ou eletrizado positivamente, e eletrizado negativamente. Negativamente, eletrizado negativamente, quer dizer que tem muitos elétrons, excesso de elétrons, tá? E é possível determinar a quantidade de elétrons de um corpo da seguinte forma: quantização da carga elétrica. Um corpo carregado não pode possuir qualquer valor de carga, apenas valores múltiplos da carga do elétron. Afinal, um corpo não pode estar carregado com meio elétrico, concorda? Uma forma de você calcular essa quantização de carga é simplesmente multiplicando o número da carga, tá? E essa que é a letra N, e a letrinha E é a carga do elétron, é o valor que um elétron tem. Então, normalmente o valor do elétron, normalmente não, é esse valor, tá? É menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, imagine aí que você tem um corpo com 4 elétrons. Qual vai ser a quantidade de carga? Então, você vai multiplicar o 4, que é o número de elétrons, vezes E. E o E é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Geradores elétricos são dispositivos que convertem vários tipos de energia não elétrica em elétrica. Por exemplo, a energia mecânica, a eólica, a gravitacional, a cinética, tá? Eles vão converter em energia elétrica. Gente, na prática, quem faz a reposição dos elétrons que vão sendo descarregados com o passar do tempo, né, é justamente o gerador. Então, esse é o caso de pilhas e baterias. Aqui está a representação de um circuito bem simples que você mesmo pode criar aí na sua casa, da construção de um circuito elétrico. Você utiliza um gerador, que no caso pode ser uma pilha, tá? Ou mais de uma pilha. O interruptor é opcional, certo? Essa partezinha que você está vendo do fio, onde está passando os elétrons, você pode utilizar um fio de cobre para ser um condutor. E você pode utilizar como receptor uma mini lâmpada de LED. Você não pode usar qualquer lâmpada, porque esse gerador não vai ter força o suficiente para alimentar, para dar velocidade aos elétrons, para fazer essa lâmpada emitir luz. Então, se você for usar uma lâmpada, por exemplo, da sua casa, aí, você vai precisar de uma tensão maior, de uma corrente maior, de mais tensão, de mais corrente, tá? Então, você pode construir, fica aí a dica para você construir um circuito simples, tem várias dicas na internet. E você também pode utilizar o site do FET, que é da Universidade do Colorado, para construir um assim online, tá? E testando vários tipos de circuito. E aí você vê que a corrente elétrica ela vai passando do sentido negativo para o positivo, certo? Você vê que quando você fecha o interruptor, a lâmpada acende, quando você abre o interruptor, a lâmpada para, e assim por diante. E para finalizar, gente, a velocidade de arrastamento de um elétron, eu costumo chamar que é o VDAI. Gente, o V é a velocidade de arrastamento, tá? Que pode ser dada em centímetros por segundo ou em metros por segundo. O I é a intensidade da corrente elétrica, que vocês já viram no começo do vídeo como calcular a corrente elétrica, tá? É a carga dividido pelo tempo. O D é a densidade da carga. O A é a área, tá? Que pode ser dada em centímetro quadrado, em metro quadrado. E o E, que é a carga elementar do elétron, que é um valor fixo de menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Quando os elétrons se movimentam por um fio condutor, esses elétrons acabam se colidindo com os outros e com a rede cristalina do fio condutor, transferindo assim a energia e ocasionando aquecimento no fio condutor. Eles ficam muito agitados e começam a esquentar. Esse efeito de aquecimento é chamado de efeito Joule. Efeito magnético. Se você passar um bastão eletrizado próximo de uma bússola, você vai perceber que ela vai ficar desorientada. O efeito magnético manifesta-se quando há o aparecimento de um campo magnético na região próxima onde se aplica a corrente elétrica. Ou seja, onde tiver corrente elétrica, próximo dela vai ter o aparecimento aí desse campo magnético. Isso pode ser percebido ao você aproximar um bastão eletrizado de uma bússola. Existe o efeito luminoso, que é quando a corrente elétrica pode produzir luz, tratando, portanto, da conversão em energia elétrica em energia luminosa. Existe o efeito químico, que normalmente é usado em indústrias para o revestimento de metais e proteger da oxidação. E existem também os efeitos fisiológicos, que acontecem quando há passagem de corrente elétrica pelo organismo de seres vivos, tá? Lembrando que não é qualquer pessoa que suporta qualquer tipo de corrente elétrica. Existe a corrente elétrica que ela é fatal ao ser humano.
como por exemplo, 1 milésimo de amperes, que no caso é 1 milésimo da corrente elétrica, ela causa pequenos formigamentos. Já se você tem aí no caso 1/100º, 1/10 de corrente elétrica de amperes, você já começa a sentir contrações musculares, tá? De 1 a 2 décimos, você já começa a sentir fibrilação aí no seu organismo. De 2 décimos a 1 ampere, você já começa a sentir a parada cardíaca, tá? Parada cardiorrespiratória. E de 1 a 10 amperes, você já está tendo queimaduras, parada cardíaca e a morte, certo? Então, muito cuidado com a corrente elétrica.